Olá galera, tudo bem? Aqui é o Everton e eu faria a segunda parte das funções potência. Vamos lá. A gente vai trabalhar agora com funções do tipo x elevado a a, né? Onde a é um racional não inteiro, tá? Ou seja, não vai ser número inteiro, tá? E positivo, que isso é muito importante, tá? Vamos lá. Especificamente nessa aula 2, nós temos dois. A gente vai trabalhar com dois tipos de expoente, tá? Racional não inteiro e positivo, tá? Quando esse expoente ele é maior que 1. E na outra aula, parte 3, vai ser quando o expoente é menor que 1. Menor que 1 não, é entre 0 e 1. E a parte 4 vai ser quando é menor que 0. Tá? As partes negativas vou deixar por última aula. Quando o expoente A é maior que 1 e é um racional não inteiro, né? O comportamento dele será igual ao do positivo inteiro, que a gente fez na aula anterior. Ok? Ou seja, um comportamento dele a partir do x maior que zero, maior ou igual a zero, é de uma parábola, né? Tem aquela concavidade voltada para cima. O que a gente vai fazer? A gente vai ter que calcular o domínio, tá? Nesse caso, principalmente, se for necessário. E se for necessário, depois de verificar o domínio, a gente tem que verificar a sua paridade. Então, geralmente as questões das provas pedem bastante essa atenção aí. Vamos lá, exemplo 1. f de x igual a x elevado a 5 terços. Né? 5 terços, né? Verifique aqui, né? Que o de cima é maior que o de baixo. Se o de cima for maior que o de baixo, a divisão do 5 pelo 3 vai dar um número maior que 1. Né? 1, alguma coisa. Né? Então, para esses exemplos que a gente vai fazer essa aula. O que a gente tem que ver? Que o expoente é irredutível, isso sim, não tem divisores em comum, e nem dá para dividir um pelo outro. E o valor dele é maior que 1. Isso está bem claro, né? A gente vai fazer o seguinte, vai calcular o domínio e analisar sua paridade, caso necessite. Porque dependendo do domínio, talvez a gente não precise analisar a paridade. Então a gente vai ter que ver agora, verificar o gráfico dessa função. Ela terá um comportamento para x maior ou igual a zero, né? E quando for maior que ou igual a zero, significa que ela vai ter um formato de uma parábola, um ramo de uma parábola, ok? Então vamos verificar aqui, né, que a função ela é x elevado a 5 terços, e a gente vai transformá-la na sua forma de radical, né? Sai do expoente fracionário para virar radical. Lembrando que o numerador é o expoente do radicando e o denominador, né, é o índice do radicando. Observar agora o índice. Lembrando que dentro do estudo das funções, toda função irracional, né, função que tem, né, em sua estrutura um radical, são todos os reais que podem ocupar aqui o valor do x. Ele não faz distinção entre valor nulo, inteiro, racional, positivo e negativo. Ele não tem restrição nenhuma. Então, o domínio de toda função do tipo, né, que possui o radical, né, em que tem o índice ímpar, então ele será todos os reais, tá? Então, para apresentar índice ímpar, a função pode ser, aí já é uma coisa que tem que ser decorada. Por ser ímpar, tá? Por ser ímpar, então ele pode ser par, pode ser ímpar ou nenhum dos dois. Por quê? Porque nós temos o domínio dele é real. Se o domínio é real, então nós podemos ter tanto os números racionais positivos, tanto os números racionais negativos. Então, por isso, podemos ter rebatimento de gráfico, pelo fato de ser real. Precisa ser real sempre? Não, pode ser um trecho, desde que eles sejam espelhados, né, em torno de y. Vamos lá. Pode ser par, pode ser ímpar, nenhum dos dois. Como é que eu vou verificar se é par ou ímpar ou nenhum dos dois? Vou ter que fazer o teste da paridade, né? Para fazer o teste da paridade, como já se sabe, nós empregamos o valor do x, bota menos x, tá? Aqui e aqui.
né? Observe que aqui eu coloquei em vermelhinho, tá? Veja aqui menos x elevado à quinta, né? Lembrando que todo valor negativo elevado a expoente ímpar mantém, né, o valor negativo, ok? E quando você tem aqui um radical, né, cujo índice é ímpar, nós pegamos esse menos aqui, podemos colocar do lado de fora. Por quê? Porque é como se fosse menos 1 vezes isso. Menos 1 vezes esse x elevado à quinta vai dar menos x elevado à quinta. Então, radical, né, raiz cúbica de menos 1 existe, né, que é menos 1. Então, para todos os valores ímpares de índice ímpares, o sinal de menos ele tem valor de raiz de menos 1, né? Então, a gente pode reescrever dessa forma aqui, colocando menos do lado de fora, ok? E agora nós temos esse valor. Quem é esse valor, esse azulzinho? É esse valor aqui de cima, né? O inicial dele. Quer dizer, eu troquei menos aqui e praticamente não alterou o valor. Se alterasse o valor, seria nem par nem ímpar. Aqui não alterou, né? O que apareceu aqui foi somente o sinal de menos. O que eu vou fazer? Vou pegar esse f de x e trocar pelo valor, né? Por esse azulzinho aqui. Porque é a mesma coisa. F de x é igual a isso. Então, isso aqui é f de x, né? Vai ficar o quê? F de menos x igual a menos f de x. Ou seja, toda vez que você empregar um valor, né, menos x e der menos f de x, nós temos uma função ímpar. Ok? O que isso pode implicar? Quando você tem um gráfico que você sabe qual é o comportamento dele a partir do zero em x, tá vendo? O comportamento dele de um ramo de uma parábola, tá vendo aqui? Bem parecido com o ramo de uma parábola. Ele vai ser rebatido, né, através do 0, 0. Imagine que aqui é o 0, 0, né? Imagine não, aqui é 0, 0. Você vai rebater o gráfico, tá? Ele aqui vai ser o seu ponto de simetria. Então você vai pegar aqui para cima, então aqui vai ter que fazer o quê? Para baixo. Olha lá. Essa vai ser a nossa reflexão. Ok? Vamos para o próximo. Vamos analisar o f de x igual a 4 terços. De forma análoga, a gente vai verificar, né? 4 terços é maior que 1. Né? Então, o comportamento do gráfico vai ser igual ao anterior, né? Maior ou igual a 0, vai ser o mesmo de uma parábola. Então, ele vai ter, né, o fxy, ele vai ter aquela subidinha, certo? Mas eu quero saber se ele é par ou ímpar e verificar o domínio. Vamos lá. Reescrevendo f de x como, né, a sua forma fracionária, aí vou verificar aqui o índice. O índice é ímpar. Então, pode ser par, pode ser ímpar, pode ser nenhum dos dois, né? Porque o domínio é real. Ok? Agora, vamos verificar se ele é par ou ímpar ou nenhum dos dois. Vamos lá. Então, nós temos aqui menos x, substituindo x por menos x, ó. Agora, o que é interessante aqui, né, o expoente é par, ou seja, isso aqui vai se tornar mais, né? Olha lá. Tudo bem? Qualquer número negativo elevado ao expoente par fica positivo. Ou seja, ele alterou o valor em relação a f de x inicial? Não. Então, f de menos x igual a quem? A f de x. Porque não alterou nada, porque isso aqui é f de x. Então, f de menos x igual a f de x. Isso é característica de uma função par. Ok? Quando eu jogo um valor simétrico, ele me retorna uma imagem positiva, né? Uma imagem que assim, eu jogo assim, valores opostos de x, ele me retorna uma mesma imagem, entendeu? Não questão de ser positivo, pode ser negativo, não tem problema. Mas quando eu jogo um valor de x e eu jogo o oposto dele, ele me retorna a mesma imagem, tá? De mesmo sinal. O outro de sinal oposto é ímpar. Então, nesse caso, a função é par, porque retornou um f de x, não menos f de x. O que implica isso? Nós sabemos que o comportamento do gráfico, né, de x elevado a 4 terços, por ser maior que 1, então, de 0 em diante, de x, ele tem o mesmo comportamento de uma parábola. Tu vai desenhar aquela subidinha da parábola, certo? Só a metade. Agora, por ser par, aí eu faço o quê? Um rebatimento em torno de y. Tá?
Então vai ficar mais ou menos assim, ok? A parte dessa aqui, que já estava, por ele ser maior que 1, né? E vai rebater por ser par. Vamos lá. Agora 5 sobre 4, né? 5 quartos. Então, vamos lá. A função apresenta o expoente maior que 1, né? 5 dividido para 4 é maior que 1, certo? O comportamento dele é x maior ou igual a 0, ou seja, é mesmo de uma parábola, até mesmo a carinha. Vamos ver o que vai acontecer. Agora, nós rearranjando ele de uma forma fracionária, aqui está o índice, né, par, agora não é mais índice ímpar. Qual o valor que não pode entrar aqui? Né? Lembra que o valor de x elevado a quinta, o valor que der aqui não pode ser o quê? Não existe raiz que é negativa de índice par, não é isso? Vamos lembrar, não existe raiz quadrada negativa, não existe de valor negativo, porque não existe ninguém ao quadrado que dê um valor, valor negativo, certo? Seja negativo ou positivo elevado ao quadrado, vai dar sempre positivo, então não tem como. Então o que acontece? Aí já muda a situação. Por apresentar um índice par, né, da função irracional que está aqui, a função não pode ser par ou ímpar. Então já olha que a diferença. O ímpar ele podia ser par, podia ser ímpar, ou nenhum dos dois. Mas pelo menos dava já uma vamos dizer assim, uma chance de ser par ou ímpar. Nesse caso não pode ser nem par nem ímpar. Então não vai ser nenhum dos dois. Entendeu? Por quê? Porque não há nenhuma chance quando for 4 aqui, 2, 6, 8. Por quê? Porque o domínio dessa função é para os valores acima de 0. Né? Podendo ser 0 em diante. Não pode ser negativo. Aí o que vai acontecer? Não há, então, se a função não pode existir antes do 0, então não vai ter simetria, não vai ter valor que rebata em torno de y nem da origem. Entendeu? Então não há necessidade de verificar a paridade, uma vez que o domínio não permita. Você não precisa mais fazer paridade para esse tipo. Tá? A função nem par nem ímpar, né? No caso do o domínio já entrega. Vou dar um exemplo aqui. Para x maior ou igual a 0, por ser maior que 1, ele tem o comportamento de um gráfico, né? De uma parábola. Aí o que acontece? Não pode valor negativo, certo? X não pode ser negativo pelo domínio. Domínio é o quê? Valor de x. Se o x não pode ser negativo, só pode existir daqui para lá. Então daqui para cá, se não existe, então tem como rebater. Então por isso que é muito importante verificar o índice. Quando os índices, os denominadores forem pares, né? O índice for par, no caso do radical, não precisa nem verificar nada. A função não é par nem ímpar. Então o gráfico vai ficar só um ramo de uma parábola aqui, né? Praticamente o comportamento dele. Então é isso. Vamos ter a próxima aula, que eu vou falar sobre os expoentes cujo valor está entre 0 e 1, tá? E até a próxima, pessoal.